Vamos lá, pessoal. É, eu acho que eu resolvi esse exercício numa sala. Não sei se eu cheguei no final, mas eu vou resolver ele aqui. Vou deixar ele para vocês aí de exemplo. Esse exercício, ele engloba dois exercícios que vão cair na prova, que é a entalpia envolvendo massa e energia e a variação de entalpia. Porque esse exercício ele pede primeiro para você calcular a entalpia e depois relacionar uma quantidade do combustível aqui, a energia para essa quantidade de combustível. Então, a gente vai resolver esse exercício, que tem dois na prova, ele engloba dois que vão cair na prova aí de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui ele fala que a quantidade de calor em quilocaloria formado pela combustão de 221 gramas de etino, que é o combustível, a 25 graus, conhecendo-se as entalpias de formação do CO2, da água e do etino. Ele dá aqui as entalpias embaixo. Quem é o etino? É o C2H2, tá? Então esse é o etino. O que vocês vão fazer? Por que teria que ser feito primeiro, né? Conhecimento da reação. Então eu tenho C2H2 mais reação de combustão tem que ter oxigênio e depois eu tenho que ter lá na frente formação de gás carbônico e água. E ele quer saber a entalpia aqui dessa reação, tá? Tá balanceada? Não. Por que não está balanceada? Eu tenho dois carbonos, então tem que ter dois aqui. Tenho dois hidrogênios, está correto. E aí, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho um mais 4, 5. 5 vai dar 2,5. Então, eu vou pôr 5 sobre 2 para não pôr fração, tá? Porque 2,5 vezes 2 daria 5. 5 sobre 2 é 2,5 também. E ela fica balanceada. Bom, ele deu os valores de entalpia. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Então, eu preciso pegar aqui a variação de entalpia, HR e HP. Quem que é meu HR? Meu HR é a entalpia do etino, que vale 50 mais 54,2 ou 20 quilocalorias. Só tenho ele aqui. E o oxigênio? Substância simples, entalpia igual a zero. Meu HP, que é do produto. Aqui eu tenho mais coisa, ó. Tenho 2 mols de CO2. A entalpia ela é sempre dada por mol, então eu preciso multiplicar por 2 quando tiver 2, tiver 3, tá? Tem que multiplicar. Ó, vezes menos 94,1. Ainda tenho a molécula de água, mais 1 mol de água, que é menos 68,3. Aí eu vou calcular aqui a entalpia do HP. Vamos fazer aqui. Ó, a entalpia do HP então vai ser 94 menos 94,1 vezes 2, que vai dar menos 188, menos 188,2. Ó, menos e mais, sinal com sinal, menos 68 aqui, vírgula 3. Então, a entalpia do produto aqui, quanto que é? Eu vou pegar 68,3 menos número negativo com número negativo, eu somo e mantenho o sinal. Isso daqui vai dar 256,5. Achei a entalpia do produto e a do reagente. Agora eu vou para a fórmula de entalpia. Entalpia é igual a entalpia do produto menos a variação de entalpia, né? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, a variação dessa reação ela vai ser entalpia do produto menos 256,5 menos, aqui é positivo, né? 54,2. De novo, menos, sinal com sinal, menos e mais, menos.
Então, a entalpia aqui vai ficar menos 256,5 menos 54,2. No final, eu tenho quanto de entalpia aqui? Vamos ver aqui, 54,2, 310,7. Então, isso daqui dá menos 310,7. O que? Quilocalorias, que é a unidade. Achei a entalpia da reação. Então, aqui, vou puxar um pouquinho. Aqui, eu tenho uma entalpia de menos 310,7 quilocal, tá? Por mol, porque é um mol só. Vou para a segunda parte do exercício, que seria a segunda, uma outro tipo de questão que vai cair na prova, tá? Calculei a entalpia, agora eu vou para uma segunda parte do exercício. Qual que é a segunda parte? Ele quer saber quanto que a gente vai gerar de energia com 221 gramas desse combustível. O que que eu tenho que fazer? A primeira coisa é ir lá na tabela periódica, pegar as massas molares do carbono, porque eu quero do etino, o etino é o combustível, e calcular aqui, ó, o C2H2, ó, C eu tenho 2, vale 12, então dá 24. Mais hidrogênio eu tenho 2, vale 1, dá 2. Então, o peso molecular aí é 26 gramas por mol. Então, cada mol de etilo tem 26 gramas. Se um mol do combustível aqui, do etino, libera menos 310,7 quilocalorias de energia, eu posso dizer também, né, um mol não tem 26 gramas, eu posso dizer que 26 gramas libera essa quantidade de energia, tá? Por que que eu vou usar a estequiometria em grama? Porque ele me deu grama lá no exercício, ó. Então eu vou usar em grama já. Converto mol para grama, tá? Faço essa conversão e vou usar em grama para fazer uma regra só. Então, 221 gramas do combustível libera X de energia, que é o que ele quer saber. Esse X aqui, ó, vai multiplicar o 26, né? Então, o 26 vai vir para cá, e aqui vai ficar 221 vezes 310,7. Então, x vai ser igual a 201. O 310 aqui está liberando, é negativo. Então, eu vou multiplicar isso por 221. Vai dar aqui 68.664,7. Tudo isso dividido por 26. É negativo, porque está liberando energia. Quando eu divido isso por 26, eu tenho 2.640,95 negativo. Isso que local, tá? Então tá resolvido o exercício aí. Se a gente pegar aqui, ó, é a alternativa A do exercício, tá? Então tá aqui o valor. Resolvido este. Vamos para o segundo exercício de entalpia. O segundo é um exercício de energia de ligação. Então aqui a gente vai resolver por energia de ligação. O que que a gente precisa saber para resolver esse exercício? A gente precisa saber um pouco sobre ligações covalentes simples, duplas e triplas. As covalências simples, né? Não as dativas. Aqui não entra dativa, tá? Então, a primeira coisa é isso. Vou diminuir um pouco aqui. Ele quer saber a entalpia de um mol do propano, que é o C3H8, que é o gás propano. A combustão do propano, quanto que libera um mol na queima. A primeira coisa nesse exercício a equação não está balanceada. Ó, ele deu a equação, ó, tenho 3
carbonos, eu preciso multiplicar por 3 aqui, porque só o CO2 tem carbono do outro lado. E tenho 8 hidrogênios, eu preciso multiplicar por 4, porque só H2O que tem hidrogênio do outro lado. Faço isso primeiro, para depois eu arrumar aqui o O2, que eu preciso consertar também, né? Eu preciso balancear ele também. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6 oxigênio, com mais 4 aqui, porque é 1 vezes 4, né? Então, vai dar 6, vai dar 10. Para eu ter 10 aqui, eu preciso de 5, porque 5 vezes 2 dá 10. Está balanceada, tá? Fiz o balanceamento, eu preciso sair da fórmula molecular e escrever a fórmula estrutural. É como esses átomos estão ligados. Desculpe. Aqui no carbono, as ligações são simples. Então, eu tenho o carbono ligado por simples entre carbonos, depois ligado por simples com hidrogênio. São 8. Então, são 8 hidrogênios aqui, tá? O oxigênio, ele está ligado por dupla. Então, aí eu tenho produto. No reagente, deixa eu puxar um pouco a luz aqui. Ó, no reagente, quem eu tenho? Eu tenho 3. Como que o CO2 está ligado? Dupla O de um lado, dupla O do outro. 3 moléculas. E na água, H2O, hidrogênio só faz uma ligação, aqui é mais fácil, né? Ligado por simples. Então eu tenho todas as ligações aí. O que eu preciso fazer? Eu preciso contar as ligações. Vamos lá. Vamos contar as ligações, ó. Carbono, aqui carbono com hidrogênio. Quantas ligações eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nessa molécula. Só nessa eu tenho 8 tipos dessa ligação. Tem algumas que ficaram para trás nessa? Tem ainda. Carbono, simples carbono. Ó, tenho uma entre esses 2 carbonos, mais uma entre esses 2. 2. Oxigênio. Essa está mais fácil, né? São 5 ligações O dupla O. Tá aí a energia que eu vou calcular para os reagentes, né? Coloquei todos os reagentes. Vou para o produto. Aqui que eu preciso tomar cuidado, tá? Por quê? Porque cada mol de CO2 tem 2 ligações entre carbono e oxigênio. Então, quantas ligações eu tenho? 1, 2. Só que eu tenho 3 mols, né? Então, aqui esse 3 vai multiplicar também essas 2 ligações. Então, no final aqui eu vou ter 6 C dupla O, tá? Então, tomem cuidado com isso. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quantas ligações hidrogênio e oxigênio eu tenho na água? Eu tenho 2, mas são 4 moléculas. Eu tenho 2 por molécula. Se eu tenho 4 moléculas, eu tenho que multiplicar, vai dar 8 ligações. Agora, eu vou lá na tabela, vou diminuir um pouco aqui, eu vou na tabela e pego os valores, tá? Eu vou lá e busco os valores para eu poder fazer os cálculos aqui, ó. Então, aqui vai ficar 8 vezes, vou lá, carbono com hidrogênio, 413. Vou multiplicar. 2 vezes carbono com carbono, 348. E mais 5 vezes as ligações entre oxigênio, 498, dupla O. Tá? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, 6 vezes carbono dupla O, 744. Mais 8 vezes hidrogênio com oxigênio, 462. Agora é só fazer essas contas. Vamos fazer as contas aqui somando, tá? Então eu tenho 413
vezes 8. Isso aqui dá 3.304. Mais 2 vezes 348. Dá 696. Mais 5 vezes 498. Dá 2.490. Quando eu somo tudo isso, eu chego num valor de 6.490. Vamos para o outro lado agora. 6 vezes 744. Isso aqui dá 4.464. Mais 8 vezes 462. Isso dá 3.900, não, 3.696, ao contrário aqui, tá? Somo, isso dá 8.160. Achei o valor. Aí, para energia de ligação, esse valor é endotérmico. Por quê? Lembrem-se lá da teoria, energia de ligação. As moléculas absorvem energia para quebrar as ligações e esses átomos ficarem soltos, e quando eles formam a ligação, depois que eles são transformados em outras substâncias, eles formam as ligações e liberam energia no processo aqui no produto. Então, o processo do produto é exotérmico. Por que eu tenho que relembrar esse conceito para vocês? Porque no reagente, o sinal sempre vai ser positivo, porque essa energia foi absorvida para quebrar as ligações. E no produto, vai ser sempre negativo, porque a energia foi liberada. O sinal negativo indica energia sendo liberada. O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso usar a fórmula lá, mas para não fazer confusão com a fórmula de variação de entalpia, que é final menos inicial, o que eu sugiro para vocês? Calculem a diferença entre as quantidades de energia que foram absorvidas e liberadas. Então, faço a diferença. O que é a diferença? Subtrai uma da outra. Subtrair. A diferença aqui é 1.670. Como que vai ficar o sinal final da entalpia? Fica com o sinal do maior. Quem que é maior aqui? O maior é a energia liberada. Então, essa entalpia vai dar negativa. Eu acho que aqui os valores estão em quilojoule. Estão em quilojoule. Então, isso daqui é quilojoule. Como era 1 mol só lá na equação, então 1 mol do propano na combustão libera 1.670 kJ de energia, tá? Tá aí a resolução. Boa prova para vocês, estudem e até a prova.